Cheguei a me revoltar um tempo com meu pai por causa disso. Só que eu era muito imaturo, né? Hoje ainda eu tô, né, buscando a maturidade ainda. Eu acho que a maturidade é de nós como pais, como esposo, como empresário, como advogado. A gente vai crescendo, a gente tem muito que crescer. Eu lembro que eu condenei muito meu pai, cara. Sabe o que é isso, cara? Eu também. Ah, eu cheguei a gritar, eu lembro certinho. Hoje eu já pedi perdão pra ele, já, né, a gente já Sim. tá tudo certo. Mas eu lembro assim que, cara, eu chegava a gritar com ele assim, de querer quebrar tudo dentro de casa, porque assim, como que não? Como que você não. Eu lembro uma vez, cara, olha só. Que loucura. Só que isso, nessa né? época eu já tava meio que pirando assim um pouco a cabeça, porque aquela época de faculdade, metade da faculdade pra frente, o cara vai fazer as loucuras, né? Igual talvez muitos aí que estão ouvindo. Mas eu cheguei a quebrar uma porta da minha casa, que eu cheguei bebaço em casa. Bebaço, cara. E eu comecei a tomar, era vodka, era bebida, era isso e aquilo. Lá, quando não tinha grana, cara... uma frustração, né? E era até aquelas garrafas de vodka de plástico com suquita. Corote, Natasha, era só... Era com suquita porque a Fanta era cara. Porque não tinha dinheiro, né, cara? Acabava o gelo e ia. Vai tomar Stolichnaya. Meu Deus, nem sabia que existia Stolichnaya. E aí, final das contas, eu lembro que uma vez eu quebrei, porque eu pedi para eles deixarem a porta de casa aberta, dos fundos, nessa casa que uma grande empresa de Brusque tinha tomado da gente já. Tomado que eu digo assim, porque era dela mesmo pagar dívida. Né? Sim. E, cara, eu quebrei aquela porta, assim, tinha uma grade como essa aqui, eu grudei na grade, meti o pé e quebrei a porta, cara. Pra você ver o nível, assim, de rebeldia. Sim. E eu lembro, meu pai acordou de madrugada e ele abaixou, assim, meu pai tem uma dificuldade, que ele tem uma perna um pouco menor do que a outra por causa de uma poliomielite que ele teve quando ele era criança. E, cara, meu pai olhou pra mim assim e eu comecei a berrar com ele. Olha o nível de revolta. E de desonra também. E tem um mandamento do livro da sabedoria que diz o quê? Honra o pai e a mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Olha só que interessante. Nesse dia você acabou com uma semana de vida sua. Ou mais. Espero que não. Espero que eu tenha regenerado isso. Você tava criando alguns galardões mas aí. Olha que interessante, cara. Meu pai baixou com toda a dificuldade, pegou cada pedaço da porta, juntou tudo num canto, não falou nada pra mim. Cara, aquele dia foi pior do que se ele... Eu deitei na cama todo virando lá e tal, bebaço. Foi pior, cara. Ele devia ter pego e dado na minha cara. Sim. Mas ele ficou em silêncio absoluto. Só recolheu as coisas. Aí no outro dia ele veio com todo amor, carinho e mostrou pra mim o que eu tinha feito. Eu não consegui me reconhecer, Atalaia. Hoje, assim, eu tenho vergonha desse dia. Claro que é necessário fazer com os nossos pais e as pessoas que merecem honra. Quem são essas? Existe eu não vou lembrar de todos, mas pelo menos 5 aqui, talvez, né? Talvez uma ordem de prioridade. É Deus, os seus pais, a sua esposa, aqueles que te honram, aqueles que já te honraram, seus mentores. Eu acho que são pessoas que quando você constrói um nível, uma plataforma ou uma escada de honra, não tem como as coisas darem errado. Sim. Com base nesse mandamento. Se você honrar teu pai, tua mãe, seus dias vão ser... O que é os seus dias se prolongarem sobre a terra? Cara, é você viver com abundância, que é o que eu vivo hoje na abundância há muito tempo na advocacia. Chegou uma época na advocacia que, né, sem rasga-seda, sem nada, mas sendo assim muito aberto mesmo, sabe? Que eu não gosto de falar muito isso. Cara, eu cheguei a ter 15 anos sem um único mês ruim na minha vida, na advocacia. E comecei a construir riqueza. E eu pensava, cara, mas o que eu vou fazer com isso? Porque eu era pobre, eu não sabia o que fazer. Sim. Ao ponto, assim, de uma vez, cara, daqui teu caderno aqui, ó. Ao ponto de uma vez, assim, eu e minha esposa, até casar eu casei. Aí, ó. Sério? Casar. Não, aí... Desculpa. Também um cara afeiçoado desse. Aquele vagabundo que não valia nada. Mas você casou quando você era o vagabundo ou quando você já era o cara? Já tava regenerado, já. Então tá aí. Mas uma época, cara, só adiantando uma coisa, mas eu não posso esquecer disso. Cara, eu cheguei assim, ó, um prato de comida, tava eu e minha esposa recém-casados. Eu achei que eu nunca ia conseguir comprar um imóvel na minha vida. Até que um dia eu falei para Deus, cara, quando eu fui orar, eu falei com ele e falei assim, ó, um dia o Senhor vai me dar condição de eu tirar meus pais do aluguel. Dia o Senhor vai me dar condição de tirar meus pais do aluguel. Por quê? Porque eu ajudei eles a pagar aluguel durante muito tempo. Eu achei que eu nunca ia ter grana nem para comprar um imóvel.
Tamanho era o trauma que eu tinha. Sim. Mas o crescimento foi tão exponencial com alguns princípios que eu comecei a seguir. Eu vou dar só isso aqui, depois a gente volta um pouquinho mais, tá? A gente vai fazer isso aqui. Não, tranquilo. Tá? Aqui não tem ordem, não. Aqui... Aí o que aconteceu, cara? Um dia eu tava lá nesse apartamento, no centro da cidade, de frente pro centro e tal, num rio, coisa mais linda. E, cara, eu comecei a agradecer. Por isso que a gratidão, ela nos leva em alguns caminhos que nenhum outro tipo de princípio vai levar. A gratidão, ela vai criar estradas para nós que serão, talvez vai ser o asfalto de uma grande prosperidade. O asfalto que vai levar caminhos, você vai trilhar por esse asfalto, mas muita gente atrás de você vai abrir caminho para essas pessoas. E eu comecei a agradecer, né? Cada um agradece, né? Cada um jeito e tal. E eu comecei a agradecer. Tinha lá um bife, tinha um macarrão, tinha um bife, tinha arroz, tinha feijão. Comida mineira, né? E um alface, tomate. Eu comecei a agradecer. Cara, eu comecei a chorar, cara. A Aline do meu lado assustou. Comecei a chorar. Falei, Deus, obrigado por esse alface, obrigado. Aí foi, cara, eu comecei a assim entrar e eu segurando a mão dela assim, cara, eu tremia assim, e eu comecei a chorar, comecei a entrar em desespero. E uma das frases que eu lembro daquele meio-dia, eu falei, Deus, por favor, me ajuda a lidar com a abundância, porque eu não sei, nunca ninguém me ensinou, eu nunca tive tanto assim. E dali as coisas, eu creio que Deus deve ter olhado assim, disse, achei um menino aí que eu consigo depositar mais talentos, não dinheiro, talentos na vida dele. Acho que eu tô achando um coração grato aí. E uma pergunta, talvez, eu tive agora num evento, ainda falei com ele sobre isso. Olha só, se eu fizer uma pergunta aqui, ou duas. E se nós acordássemos hoje só com aquilo que nós fomos gratos ontem? Como é que seria a nossa vida?